Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor. Vamos orar? Pai, que nesse momento de transmissão da sua palavra, que o Senhor possa nos abençoar para que nós possamos crescer espiritualmente e que a nossa frutificação possa aumentar, Senhor, para que teu reino avance nessa cidade e nesse país para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos fazendo uma série sobre a prisão de Paulo e a sua defesa. Hoje nós vamos fazer a defesa perante Festo, o governador Festo, e a semana que vem nós vamos encerrar essa série, que é a última defesa de Paulo que é registrada nas Escrituras, que é perante o rei Agripa, porque depois ele é levado para Roma e lá não há nenhum registro de que ele tenha feito alguma defesa. Então hoje nós vamos ver perante o governador Festo e a semana que vem nós vamos encerrar essa série falando sobre a sua defesa perante o rei Agripa. Quais são os antecedentes para nós nos situarmos? Então, de Antioquia, Paulo parte para a sua terceira viagem missionária, encerrando em Jerusalém. Então, ele faz uma volta, começa no leste, vai para o oeste, desce para o sul e termina ela em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele se reúne com os irmãos e comemora a festa de Pentecostes. Paulo é preso nessa festa de Pentecostes. Os judeus queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo, e lá ele é salvo pelo comandante, mas ele faz a sua defesa perante o povo com autorização do comandante. Sob ameaça de açoites, Paulo invoca a sua cidadania romana e é poupado. O comandante ameaça açoitá-lo para que ele confesse, e quando ele é ameaçado de ser açoitado, ele fala assim: é justo que um cidadão romano seja açoitado sem que ele tenha sido julgado anteriormente? E daí o comandante pergunta para ele se ele é um cidadão romano, né? E ele confirma que ele é um cidadão romano por nascimento. Paulo é preso na fortaleza para evitar que fosse morto, que fosse linchado, que fosse apedrejado pelos judeus, né? Os judeus, os sacerdotes, os fariseus, eles estavam completamente odiando a Paulo por causa da mensagem que ele levava. Eles estavam revoltados em relação a Paulo. Paulo apresenta sua defesa perante o governador Félix. Então, depois que Paulo é enviado para Cesareia, e lá em Cesareia ele apresenta a sua defesa perante o governador Félix. E hoje que nós vamos ver que ele fica pelo menos 2 anos ali, juntamente com Félix. Félix estava tentando tirar dinheiro de Paulo para que ele fosse solto, mas não era propósito de Deus e nem intenção de Paulo pagar para ser liberto, né? E Félix, ele é sucedido por Festo, e quando ele é sucedido por Festo, Festo também quer interrogar a Paulo, e Paulo apresenta sua defesa perante o governador Festo, que havia sucedido a Félix. Então vamos lá. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. Então, Paulo, ele estava em Cesareia. Paulo estava preso em Cesareia. Festo assume em Cesareia, mas ele sobe para Jerusalém. Seguinte, o versículo seguinte. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam
melhor eu acompanhar aqui na Bíblia. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Então, Paulo estava preso em Cesareia, o governador assume em Cesareia, e o governador sobe para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o governador, todos aqueles amotinados, os judeus, os sacerdotes e os fariseus, pede para o governador, para o novo governador, que mande Paulo para Jerusalém, para que ele fosse julgado em Jerusalém pelos judeus e pelas leis judaicas. Só que eles já estavam com a intenção de fazer o quê? De armar uma cilada para matar Paulo na viagem de Cesareia para Jerusalém. Versículo 4. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Não, Paulo já está em Cesareia, e quando eu voltar para Cesareia, eu vou ouvi-lo pessoalmente, para ver o que ele tem a dizer. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Então fala assim, olha, vocês têm alguma coisa contra ele? Eu vou descer para Cesareia. Então, se vocês quiserem, vocês também desçam e apresentem a acusação que vocês têm contra ele. Irmãos, o ódio era tanto que onde Paulo estava, eles estavam. Eles acompanhavam Paulo, o perseguindo, em toda a sua viagem, em toda a terceira viagem. Tinha judeus lá de Jerusalém acusando Paulo, tentando matá-lo. Quer dizer, a vida dessas pessoas era em função de perseguir a Paulo. É por isso que quando Paulo é convertido, e o Senhor vai falar com Ananias, o Senhor recomenda Ananias e fala assim para Ananias, ele vai ver o quanto importa ele sofrer por minha causa. E é isso que acontece. Isso é só o cumprimento daquilo que Deus havia falado para Ananias. Versículo 6. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Irmãos, era o assunto do momento. O governador recém assumiu o posto, talvez com tantas coisas para resolver, e qual era o assunto que logo ele toma pé, logo ele se dispõe a tratar a respeito de Paulo. E as pessoas falando de Paulo, e os judeus pedindo para que ele enviasse Paulo para Jerusalém, de Cesareia para Jerusalém. E daí o governador desce para Cesareia, e no dia seguinte já manda chamar a Paulo. Comparecendo rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Percebe que eles não faziam nada? O governador desceu para Cesareia e eles foram todos atrás, como se não tivesse emprego, como se não tivesse trabalho. O trabalho deles era acusar Paulo e tentar matar a Paulo. Só que o próprio texto diz o seguinte, eles tinham sérias acusações contra Paulo, porém, não tinham prova nenhuma. Eram apenas acusações por palavras. Prova aquilo que vocês estão dizendo. Não havia provas. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Então, agora Paulo novamente é convocado para falar, e ele apresenta as seguintes palavras. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César.
eu não cometi crime nenhum. Eu não falei nada contra Moisés, não falei nada contra o templo, e não falei nada contra César. Percebe? Eram as acusações que eles poderiam fazer. Ou que Paulo havia cometido algum crime contra os judeus. E quais seriam os crimes contra os judeus? Ou contra a lei de Moisés, ou contra o templo. As mesmas acusações que falaram contra Cristo. As mesmas acusações que falaram contra Estevão. E agora faziam as mesmas acusações contra Paulo. E Paulo fala assim, eu não falei nada contra a lei. Eu não falei nada contra Moisés. Eu não falei nada contra o templo. Eu não cometi crime nenhum contra Roma, contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, porque sempre as autoridades interessam para eles ficarem de bem com o povo, para evitar alguma anomalia, alguma revolta do povo. Então ali ele quis fazer uma média com o povo. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Você quer ir para Jerusalém? Você não gostaria de ir para Jerusalém? Você vai lá e eu vou te julgar. Fez essa proposta para Paulo, porque essa proposta interessaria a quem? Aos judeus, porque eles já tinham feito o quê? Um plano para assassinar Paulo nessa viagem de Cesareia até Jerusalém. Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Então Paulo, aqui, ele repete um apelo que ele já tinha feito. Ele já havia apelado para ser enviado para César, e aqui ele volta a proferir as mesmas palavras. Eu não fiz nada contra os judeus, então eu quero ser julgado por César. Caso, pois, tenha praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Olha, irmãos, ele colocou a cabeça dele a prêmio. Falou, se eu cometi algum crime de morte, eu estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Olha que palavra dura. Paulo agora enfrentou o governador. Você está querendo fazer média com eles. Você está querendo agradar. Você está querendo fazer com eles a política da boa vizinhança. Mas você não pode fazer isso, porque eles não têm do que me acusar. E lógico, deixando evidente que ele era um cidadão romano e que o governador não poderia fazer aquilo. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, para César apelaste, para César irás. Então o Festo chamou os conselheiros, falou, o que a gente faz com esse homem agora? E logicamente, né, os conselheiros, sabendo do que se tratava, falaram assim, ele é cidadão romano, vamos mandá-lo para Roma. E daí o governador fala assim, para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripe e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Então, Agripa, ele era o terceiro sucessor de Herodes, o grande, e ele era o rei. Então ele estava acima do governador. Então já apareceu aqui o comandante, depois apareceu o governador Félix, depois o governador Festo, e agora aparece aqui mais graduado, que é o rei Agripa. Ainda não está falando do imperador, ainda que é César.
que estava acima de todos eles, né? Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Por quê? Festo era o novo governador. E o rei e a sua esposa foram lá saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, era o assunto do momento. Daí, Festo fala para o governador, Félix deixou aqui certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Ele repete aqui o que tinha acontecido. A eles, respondi que não é costume dos romanos condenarem quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Então aqui ele repete lá o que ele falou. Não é nosso costume condenar alguém sem que ele seja julgado, sem que seja apresentada as acusações, sem que o acusado possa defender-se. De sorte que chegando eles aqui juntos, quer dizer, eles praticamente foram de carona com o governador, sem nenhuma demora. No dia seguinte, assentando-me ao tribunal, determinei fosse trazido o homem. E os judeus já estavam aqui. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Quer dizer, eles não falaram nada. Eles fizeram acusações vazias. Eles não têm provas de nada. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto. Quem que era esse certo morto? Cristo. Chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Irmãos, aí era a origem de todo o ódio daqueles judeus. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Perguntei para ele se ele queria ir lá para Jerusalém para ele ser julgado pelos patrícios. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa, o rei, disse a Festo, eu também gostaria de ver esse homem. Eu estou curioso. Eu quero saber o que ele tem para dizer. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Você quer ouvir ele? Amanhã. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, quer dizer, até a mulher dele também ficou curiosa. Eu não sei como, porque mulher em geral não é curiosa. Eu chego em casa, a Lenice não faz pergunta nenhuma para mim. Não sei por que ela estava curiosa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, ele era o rei. Tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Tragam aqui o preso, tragam Paulo. Então, disse Festo, Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes esse homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Quer dizer, o que eles queriam fazer com Paulo? Matar a Paulo. Esse era o objetivo.
eles não queriam Paulo condenado, eles não queriam Paulo preso, eles queriam Paulo morto. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, para César, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que o escreva ao soberano. Como é que eu vou mandar ele a César? Ocupar o tempo de César com coisas que eu não tenho como provar. Acusações vazias. Eu não tenho o que escrever para César. Eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Quer dizer, em outras palavras, ele estava pedindo a ajuda do rei para que o rei o ajudasse a escrever alguma coisa, a fazer alguma acusação contra Paulo, para justificar a ida de Paulo para Roma. Que depois vocês podem continuar lendo em casa, né? E nós estudamos isso na escola bíblica, no culto da manhã, algum tempo atrás, como foi tensa essa viagem de Paulo para Roma. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Quer dizer, eu não tenho nem o que escrever, eu não sei nem direito do que ele está sendo acusado. E ele pediu aqui, então, a ajuda do rei, para que o rei o ajudasse a escrever essa carta. Então, nós vamos ver, então, essa arguição de Paulo, a defesa de Paulo, perante o rei Agripa, na próxima semana. Agora, desse texto, do capítulo 25 de Atos, que Paulo comparece aqui perante Festo, quais as reflexões que nós temos? A primeira é que Paulo não adaptava o evangelho segundo as circunstâncias. Todos os lugares que Paulo ia, ele falava a mesma coisa. Ele não mudava o discurso. E hoje nós estamos vivendo um período em que muitos pregadores, eles adaptam o discurso. Eles amenizam a mensagem para não chocar os ouvintes. Então, num ambiente, ele prega as doutrinas da graça, ele é forte, ele é valente, ele fala tudo aquilo que ele tem que falar a respeito das doutrinas da graça, e quando chega em outros ambientes, por razões várias, ele prega um evangelho fofinho para agradar as pessoas que estão ouvindo. Paulo não fazia isso. Paulo, ele corria risco de morte, mas ele apresentava sempre o mesmo evangelho. Ele não mudava aquilo que ele pregava. Quer as pessoas se agradassem, quer não. Os acusadores não tinham o que falar do caráter de Paulo. O que eles falavam? Ele está pregando contra Moisés. Ele está pregando contra a lei. Ele está falando contra o templo. É só isso. Se limitava a isso. Eles não tinham nada que falar contra o comportamento de Paulo, contra o testemunho de Paulo, contra a vida secular de Paulo. O ódio dos acusadores era contra Cristo. Então, por detrás de todo aquele movimento, de toda aquela perseguição, de todo aquele ódio, estava Cristo. Irmãos, é isso que acontece. Então, quando as pessoas sabem que nós seguimos a Cristo, que nós somos cristãos, que nós professamos a Cristo,
muitas vezes, as pessoas não têm nada contra nós, particularmente. Mas o homem, ele sempre odiou a Deus. Ele sempre odiou a Cristo. Irmãos, veja o que aconteceu na crucificação de Jesus. A multidão preferiu soltar um salteador. Um homem que tinha praticado crimes contra o povo. Mas o ódio contra Cristo, que havia ressuscitado mortos, que havia curado leprosos, que havia curado cegos, que havia curado aleijados. E talvez muitos desses que foram curados, que foram alimentados, eles estavam ali gritando: solte Barrabás e crucificam a Cristo. Então, quando a palavra de Deus diz que o homem natural, ele é inimigo de Cristo, é porque ele é inimigo de Cristo. E você pode fazer o teste lá em qualquer dos ambientes que você frequente, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, com a sua família. Se tiver pessoas que não são de Cristo, eles odeiam a Cristo, são inimigos de Cristo. Isso é natural do homem. É um instinto, é um sentimento natural dos homens. Um ódio contra Cristo. A base da pregação de Paulo era a ressurreição de Cristo. Você viu na hora que ele foi falar assim, olha, tem um tal de Paulo aí, que ele fica falando de um tal de Jesus, que foi morto, mas que ele diz que ressuscitou. Que ele está vivo. Ele morreu, mas está vivo. Era a base. Era o principal da pregação de Paulo. Falar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Deus estava no controle de todas as situações, negativas ou positivas, do ponto de vista humano. Então, do ponto de vista humano, acontecia coisas positivas e negativas, ali na vida de Paulo. Só que Deus estava no controle de todas essas coisas para realizar sua vida na vontade de Paulo. Qual era o objetivo? Que ele fosse para Roma. Que ele fosse anunciar o Evangelho em Roma. Que ali ele escrevesse as cartas das prisões. Que ali ele anunciasse o Evangelho na prisão para os soldados. E através ali de Roma, o Evangelho se espalhou para todo mundo, para todo o Império Romano. Então, as situações eram agradáveis e desagradáveis. As notícias eram boas e eram más para Paulo. Do ponto de vista o quê? Humano. Mas Deus estava no controle de toda a situação. Irmãos, isso para nós é um consolo. Nós sabemos que Deus vai realizar a sua obra, vai realizar os seus planos na nossa vida. E Ele realizando o plano, tem hora que a gente recebe boas notícias. E tem hora que a gente recebe notícias desagradáveis que a gente não gostaria de receber. Mas Ele está escrevendo a nossa história. Ele vai cumprir toda a sua história, todos os seus decretos em relação ao mundo, em relação a todas as pessoas, e em relação a nós. É por isso que nós podemos deitar e descansar, mesmo diante de circunstâncias adversas, mesmo diante de circunstâncias que a gente julga elas não serem favoráveis. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Amém, irmãos? Vamos repetir tudo juntos? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Muito fraco, hein? Não foi fraco, irmão Antônio? Vamos repetir tudo juntos?
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Foi essa a segurança de Davi. E essa era a segurança de Paulo. E essa é a nossa segurança. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que ela nos exorta, nos confronta, mas também nos traz esperança. Nós temos tantas pessoas, Senhor, no nosso meio, passando por dificuldades, passando por problemas, mas que o teu plano executado na vida de Paulo possa nos trazer alegria, possa nos trazer esperança, possa nos trazer segurança, de que mesmo que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Cumpra, Senhor, essas palavras na vida de cada um de nós, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.